Olá pessoal, nova temporada do Mexa-se no Ar. E é claro que você não pode perder. Serão várias dicas, vários tipos de exercícios, locais diferentes, tudo aí nessa próxima temporada, né Wilson? É isso aí, a gente vai trazer convidados para poder explicar um pouco mais sobre a prática do exercício e você sair um pouco do sofá e vir fazer exercício com a gente. O que importa é ser ativo e você é o nosso convidado. Não vai ficar aí parado não, né? Mexa-se! E o tema de hoje é condicionamento físico. Como está o seu condicionamento físico? O que é preciso saber ou ter para ter um bom condicionamento físico? Você está sedentário? Está ativo? Faz uma prática corporal somente ou faz vários exercícios? É isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui no Mexa. Wilson, o que vem a ser condicionamento físico? Bom, Cassiane, condicionamento físico, na verdade, é um conjunto de capacidades físicas que me possibilita a realizar com maior facilidade, menor desgaste, né? Atividades do cotidiano ou mesmo atividades que venham a surpreender, né? Por exemplo, a necessidade de saltar algum obstáculo, vencer alguma resistência. Então, é a capacidade de conseguir executar tarefas com facilidade, sem desgaste, sem estresse para o organismo. E qualquer pessoa pode melhorar o seu condicionamento físico em qualquer idade? Temos algumas restrições? Não, qualquer fase da vida a gente consegue desenvolver o condicionamento físico, né? Enquanto criança, a gente tem momentos sensíveis para desenvolver mais ou menos uma determinada capacidade física, como força, tempo de reação. E durante a fase senil, a gente tem uma condição um pouco mais cuidadosa, no entanto, total condição de melhorar essas condições que vão facilitar o dia a dia, né, as atividades, as tarefas, as atividades de lazer do indivíduo. Para quem está em casa, para tentar entender essa questão do condicionamento físico, que capacidades físicas seriam importantes para a melhora desse condicionamento físico? Primeiro, para o pessoal de casa entender o que é capacidade física, é o que a gente conhece como qualidades físicas, né? Que envolve força, uma capacidade física, flexibilidade, capacidade de resistência, seja ela aeróbia ou anaeróbia, equilíbrio, ritmo, precisão, velocidade. Então a gente tem uma série de capacidades físicas que comumente a gente atrela atividades esportivas ao esporte. No entanto, para a gente ter uma boa aptidão física para a saúde, a gente tem que ter um bom desenvolvimento de todas elas, né? Não só para o esporte, mas a gente determina algumas capacidades físicas importantíssimas para a saúde, que são a força, né? A resistência cardiorrespiratória e a flexibilidade. Então a gente engloba essas capacidades como sendo determinantes da capacidade funcional, da capacidade de desenvolver atividades com tranquilidade, com facilidade e com saúde. Então, se eu penso em ter uma qualidade de vida, a minha vida, ao longo da minha vida, chegar na velhice, né, com disposição, com saúde, eu tenho que pensar sim no treinamento dessas capacidades associadas à saúde, principalmente. Exatamente. Só que o que acontece na maioria das vezes? As pessoas elas acabam optando por um único modelo de exercício, uma única prática esportiva, e nem sempre nessa prática esportiva eu contemplo todas essas capacidades físicas, é isso? Exatamente. Quando a gente opta por atividades esportivas mais complexas, como os esportes de uma forma geral, os esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, a gente tem um desenvolvimento de várias capacidades físicas que acabam contemplando essas necessidades. Mas quando a gente direciona a atividades muito específicas, no caso da academia, muitas vezes a gente tem as aulas de ginástica aeróbica, né, como a zumba, as danças de uma forma geral, e a gente tem as atividades de exercícios resistidos, a musculação. Então, é comum o indivíduo optar por uma atividade exclusiva, né, achando que já está tendo um
desenvolvimento da sua capacidade física, tua aptidão física satisfatória. E nem por sempre completo, e nem assim. sempre... Exatamente. Inicialmente, talvez a gente direcionar alguma atividade específica para fazer com que o indivíduo tome gosto, ou mesmo que ele tenha facilidade em iniciar a atividade física. No entanto, a gente tem que pensar que a construção dessa saúde, dessa capacidade, aptidão física para a saúde, ela determina essas outras capacidades. Então, o profissional de educação física é o melhor profissional para orientar esse indivíduo para ver se a atividade que ele está realizando, atividade esportiva, atividade física que ele vem a realizar, está contemplando todas essas capacidades físicas. Muitas vezes, como um exemplo, a corrida, ela depende de todas as outras capacidades físicas para se ter um bom desenvolvimento. Se não for acompanhada do desenvolvimento dessas outras capacidades físicas, eu posso vir incorrer a lesões, né, a excesso de treinamento, a problemas que, na verdade, a gente não gostaria de ter, né, como lesões musculoesqueléticas, mesmo doenças infecciosas, por reduzir a capacidade do sistema imunológico, excesso de atividade aeróbia, né? Então, é importante que a gente tenha a orientação para saber se eu estou contemplando o que é importante para a minha aptidão física ou não. Dentro do condicionamento físico, pensando mais nas variáveis do treinamento esportivo, nós temos vários princípios importantes, desde quem já treina ou desde um iniciante. O que vale a pena dar, né, algumas dicas para quem está pensando em iniciar um programa de treinamento? Primeira coisa é que tudo tem que ser muito progressivo, né? Hoje a gente teve o boom do fitness e isso foi muito interessante, né? Com personalidades que acabam estimulando as pessoas a realizarem atividade física e o pessoal procurando atividades intensas até, com o propósito de melhorar a composição corporal e a aptidão física para a saúde. No entanto, a gente tem que entender que a primeira regra comece e aumente essa demanda, né, física muito progressivamente. Segundo, como você disse, a gente tem variáveis do treinamento, né, treinamento esportivo, que devem ser controladas. Então, às vezes a pessoa tem uma experiência ruim, né, uma experiência ruim em alguma atividade física, né, uma aula de ginástica, uma aula de treinamento mais intenso. E geralmente essas experiências ruins foi por conta da má informação ou má manipulação dessas variáveis. Então, a variável volume, intensidade, densidade do trabalho, elas devem ser programadas para que isso incorra em benefícios e nunca em malefícios. A intensidade seria a carga do trabalho. Isso. A intensidade, dependendo de cada capacidade física, é determinada por um fator, né? No caso da musculação, intensidade e peso. No caso da corrida, intensidade e velocidade, terreno, né? Então, se a gente conseguir manipular essas variáveis, ou seja, não posso ficar sempre muito intenso e de baixo volume, eu tenho que variar para treinos menos intensos e de maior volume, e o contrário é verdadeiro, porque isso que vai levar ao risco de lesão, isso que vai levar a situações que podem causar prejuízo para a pessoa. E muitas vezes a pessoa não conhecendo isso e tem uma experiência ruim, ou se machuca, né? Ou realmente o treino é muito desconfortável inicialmente, não foi porque ele não serve para fazer atividade física, não é que Deus não quis que ele fizesse atividade física, na verdade é porque ele foi mal orientado ou ele começou com muita vontade sem ter condições para isso. Então o profissional de educação física, o treinador, ele vai ter condições de determinar qual o momento que eu vou aumentar mais o volume ou qual o momento eu vou aumentar mais a intensidade. Então qualquer prática esportiva ou prática de exercício físico, principalmente essas duas variáveis, junto com a relação do tempo de trabalho e descanso, né, é que vão determinar o resultado. Então, se a gente tiver esse controle dessas variáveis, o risco, na verdade, é quase inexistente de lesões e problemas, né, decorrentes do exercício físico. No entanto, um pouco deixado de lado esse conhecimento. Ok. E é claro que no próximo bloco nós vamos mostrar para você um circuito funcional que vai estar abrangendo várias capacidades físicas que podemos estar trabalhando o nosso condicionamento físico. Exatamente. Não saia daí, voltamos já.
Pessoal do Mexa-se, hoje a gente está aqui com o professor Rômulo, que é personal trainer. Ele vai dar algumas dicas de como a gente pode construir um condicionamento físico de uma forma mais saudável, ok? Rômulo, tudo bem com você? Bem, joia. Quanto tempo faz que você está aí nessa vida de personal trainer? Como profissional, 10 anos. 10 mas anos. já vivencio há uns 14, 13 aí, que é contando com a faculdade já, né? E nesse tempo todo de prática, quais os erros que você percebe que o pessoal comete buscando, né, o exercício físico, começar a atividade física? Em relação ao resultado, eu vejo que assim, o que falta muito nos praticantes são duas coisas, dois fatores: a paciência e a falta de constância, né? A paciência, que ele já quer um resultado de imediato quando ele começa, quando ele inicia, e a falta de constância, que é aí onde ele teria que ter justamente essa paciência e essa rotina, criar como um hábito para conseguir o resultado lá na frente, de uma maneira saudável, claro, né? E nas sessões de treinamento, o que ele deve fazer para começar o treinamento, começar a sessão de treinamento sem correr riscos? Hoje você vê que ainda acontece das pessoas praticarem alguns mitos que existem, por exemplo, aquela questão do alongamento ou aquecimento, né? Então, sempre que as pessoas forem iniciar uma atividade física, seja ela qual for, a ideia é que você priorize o aquecimento para iniciar a atividade física do que o alongamento. Então, o que significa esse aquecimento? Na verdade, você utilizar algumas estratégias mais específicas ao que você vai praticar, para que você aí entre na parte técnica do que você vai treinar naquele dia. E o alongamento pode ser uma estratégia utilizada mais na parte posterior para finalizar o treino, né? Exato. Então, no começo da aula, em vez de ficar alongando, estático lá, igual muitas vezes as pessoas, na minha época, né, isso era comum. Sim. Não sou tão velho, mas já sou usado. Então, o pessoal fazia alongamento e esquecia às vezes de fazer outra estratégia, né? O que ele está querendo dizer, o que o Romulo quer dizer, é realizar movimentos articulares, tentar movimentar a musculatura que vai ser usada, né? Vai treinar perna, então movimente perna, busque dinamicamente fazer esses movimentos. Você vê até mesmo levando para o lado da musculação, né? Que o alongamento, ele é o efeito totalmente o contrário que a musculação exige, né? Então, o ideal é sempre que você priorize mais o aquecimento do que o alongamento. Quando você for treinar usando modalidades em que exijam de uma contração da musculatura e não um alongamento. E que estratégia você utiliza? A gente está falando um pouco de condicionamento físico, a importância dele. Quais estratégias que você utiliza para esse indivíduo que às vezes até busca mais a questão do aumento da massa muscular, mas a gente sabe que é importante o condicionamento físico geral. Quais estratégias que você utiliza ou indica para os nossos alunos aí? Se a gente for falar de estratégias aqui, tem milhares, né? Muitas, né? Mas dá para a gente trabalhar sempre levando em conta o quê? A individualidade de cada um e a especificidade. Então, o que o seu cliente, o seu aluno, ele tem como objetivo pessoal. E aí você consegue direcionar cada estratégia em determinado período. Então, hoje, o que você vê que se trabalha muito, eu principalmente trabalho muito com isso, que são um treinamento integrado. Então, você consegue associar exercícios isolados, por exemplo, a musculação, com exercícios funcionais que vão complementar exercícios isolados, né, específicos, e ainda assim trabalhar o indivíduo com uma maneira mais funcional para que ele utilize a maior parte do corpo no momento. Isso, dependendo do objetivo, faz com que ele aumente o gasto energético, aumente a utilização do seu corpo de uma maneira geral, né, e potencializando aí os resultados. Legal. Isso tudo que o Juan falou, a gente vai abordar nos próximos programas. A gente vai chamar ele aqui de novo para a gente falar um pouco sobre cada estratégia que a gente pode utilizar, seja para o aumento do condicionamento físico ou mesmo para buscar resultados como hipertrofia, como melhora da composição corporal. Então, essa é a ideia. E hoje a gente vai apresentar um circuitinho, um exemplo do que você pode começar a fazer, buscando
a abordar todas essas capacidades que a gente comentou inicialmente, para a gente ter uma aptidão física mais voltada para a saúde e aí você ter um sucesso na tua atividade. A gente vai lá fazer exercícios. Valeu, Romulo, mais uma vez. Logo tá de volta. Deixa. Pessoal, agora a gente está com o professor Daniel aqui, que é professor de ginástica, de treinamento funcional, além de condicionamento físico, né? Formou com o curso de Educação Física da Unifeb no ano passado. E ele vai dar uma ideia de quais exercícios que a gente pode realizar, buscando aquele condicionamento físico inicial para adentrar as atividades mais complexas posteriormente, né? Daniel, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer um circuito envolvendo todas as capacidades físicas, ou a maior parte delas, né? Sim, o circuito funcional, onde a gente vai tentar trabalhar todas as capacidades físicas, tendo como princípio os 5 pilares do movimento, que seria o troca de nível, empurrar, puxar, levantar e rotações. Legal. Isso é importante, que é um dos princípios para a gente desenvolver de uma forma harmônica, né, toda a nossa musculatura e dar suporte ao treinamento e condição de desenvolver uma aptidão física mais saudável. Então o Daniel vai falar o exercício, como deve ser feito, e a gente vai ilustrar qual capacidade física pode estar estimulando. Esse primeiro exercício que ela vai fazer, qual que é, Daniel? Corrida estacionária, coordenando braços e pernas, tá? Bom, esse primeiro exercício, o objetivo, apesar de envolver todas as capacidades físicas, é desenvolver mais a parte cardiorrespiratória. Então, dentro do circuito, a gente vai ter um exercício que vai estimular mais o trabalho de vários músculos para exigir um pouquinho mais do cardio, né, e da parte respiratória. Legal. Vamos pro próximo. Qual que é esse? O próximo exercício agora, ó, é a prancha, tá? Prancha frontal. Mantendo o cotovelo e ombros na mesma linha, com o abdômen contraído, tá? Isso, mantém sempre a respiração. Legal, esse é um exercício que envolve a capacidade de resistência, né? Resistência muscular, qual a prioridade, claro, é a musculatura de abdômen, mas a gente está aí usando todos os membros superiores e também o membro inferior. Então é um exercício que a gente busca resistência. Próximo exercício. O próximo exercício é um exercício de mobilidade, onde ela vai fazer um avanço e vai fazer um giro pro lado da perna, tá? Pro lado da perna, isso, muito bom. Estica o braço, braços esticados, como fosse a ponte, isso. Abre aqui assim, isso. Aí, outro lado, isso, muito bom. Legal, por que é mobilidade? Né? É um exercício que vai buscar a harmonia articular, principalmente de membros inferiores, mas da coluna também. Então, um exercício, quando faz o giro, a gente está buscando uma amplitude maior da articulação de quadril, da coluna. Então, a mobilidade não é só com alongamento passivo, a gente pode fazer movimentos articulares que explorem um pouco mais a amplitude, né? Qual que é o próximo? O próximo exercício é a flexão de solo, tá? Pode fazer de joelho apoiadinho para adaptando, isso, vai lá embaixo, perfeito, muito bom. Isso, contra o abdômen, isso. Legal, esse exercício, apesar de a gente poder trabalhar a resistência de membros inferiores, mas a intenção aí é o trabalho de força, né? Força muscular. Então, um exercício que trabalha a capacidade de força de membros superiores e, consequentemente, com maior tempo de trabalho, a gente pode explorar ou estimular a parte de resistência muscular. Próximo agora é o agachamento, tá? Voltado para a capacidade física de força também, mas agora para membros inferiores. Isso, colocou, abre um pouquinho a perna, afastou, isso, afasta, isso, afasta mais um pouquinho a perna, aí, lá embaixo. Isso. Legal, resistência de força. A gente vê que a gente está dentro de um circuito utilizando exercícios que abordem membros superiores e inferiores, movimentos de empurrar. Daqui a pouco a gente vai ver também que a gente vai fazer movimentos de puxar, sempre com o intuito de trabalhar de forma harmônica músculos opositores, que é importante para manter a saúde articular. E esse exercício, agora a gente vai ter a participação do nosso atleta Robinho, também é professor de Educação Física, para dar continuidade aos exercícios. Esse exercício é feito no Bosu, de forma unipodal, visando trabalhar o equilíbrio
e possível fortalecimento das articulações de tornozelo, joelho e quadril. Bacana. A capacidade de equilíbrio, né, é uma capacidade física que às vezes a gente não dá muita atenção, apesar que os exercícios de força já auxiliam na melhora do equilíbrio. No entanto, principalmente o pessoal que faz outras práticas esportivas, como jogar vôlei, basquete, corridas, é importante fazer um trabalho de equilíbrio dinâmico para auxiliar na prevenção dessas lesões que geralmente acontecem nesses esportes mais dinâmicos, né? Legal. E o próximo exercício? O próximo agora, a gente vai fazer uma puxada, tá? Puxada no TRX. Isso. Visando também o pilar da puxada, utilizando um pouco de força também, resistência. Legal. A gente vê que a maior parte dos exercícios envolve o trabalho de força, né? Mas é porque a gente tem que estimular todos os grupamentos musculares. Dessa forma, a gente tem um circuito que envolve movimentos de puxada, de empurrar e puxar vertical e membros inferiores. Bacana. E qual que é o próximo exercício que o Robson vai fazer? O próximo agora é a corda naval. E Robson. Isso. A gente é um exercício mais ou menos integrado, né? Onde envolve movimentos de membros superiores, quanto equilíbrio na contração do abdômen. A gente faz movimentos bem amplos. Isso. Então, aí legal. Para encerrar, o exercício de potência, né? Que desenvolve a capacidade de potência muscular, que nem sempre deve ser um exercício que aborde primeiras sessões de treinamento, mas que deve constar num programa de treinamento. Então, dessa forma, a gente fechou uma sequência de exercícios, né, de uma forma mais sintetizada para o indivíduo que está começando a fazer um treinamento ter um estímulo adequado, um volume não tão alto, com exercícios que possam dar um desenvolvimento dessas capacidades físicas comentadas até agora, que vão melhorar o condicionamento físico. Então vamos ver esse pessoal treinando de verdade agora? Vamos lá!